recebendo o presidente da Asbia, Carlos Vivaco. Bom dia, Vivaco. Obrigado pela presença aqui. Bom dia, grande prazer. Vou falar um pouquinho da inseminação artificial no Brasil, que vem crescendo, né, ano após ano, mas ainda temos muito para inseminar. Temos um longo e largo caminho. Nós crescemos no ano de 2014 sobre 2013 4,5%, 4,49% sendo exato, sobre o ano anterior, totalizando de 13 milhões e 600 mil doses de sêmen, o que representa aproximadamente 12% das fêmeas em idade de reprodução sendo inseminadas. Ou seja, temos 88% para crescimento. Vamos ver então um material produzido que mostra exatamente esse crescimento de 4,5% em 2014 do mercado geral de sêmen no Brasil. Balanço divulgado nessa quinta-feira pela Asbia. A produção total foi de 13 milhões e 600 mil doses de sêmen. A produção de touros nacionais de corte se elevou em 51%. Já no gado de leite, a produção de sêmen cresceu 5,7%. O relatório também informa que as exportações de sêmen de gado de leite tiveram um aumento de 23,4%. Já as importações também cresceram, 14% na pecuária leiteira e 24% em corte. O relatório, no período de 2009 a 2014, aponta um crescimento na evolução do uso de inseminação artificial no Brasil, na ordem de 59% para o gado de corte. Já em gado de leite, o crescimento foi de 34%. Mas você tem dois gráficos novos aí que não estão, né, que são informações quentíssimas, furo de reportagem, inclusive, que não estão nesse material produzido. Coloca o primeiro gráfico para mim. O que nós temos aí? Bom, muito bem. Nesse primeiro gráfico nós temos o total de doses comercializadas em 2014 com os 13 milhões e 600 que foram citadas anteriormente. Tá. Entretanto, nós estratificamos eles para melhor entendimento porque alteramos a metodologia de análise a partir do ano de 2014 e isso será mantido. O que vocês mudaram? Eu vou segmentar ele para melhor entendimento. Vendas totais por estado deu 12 milhões e 35 mil doses. Tá. E o que significa isso? Significam doses comercializadas ao consumidor final, se assim podemos chamar, ou seja, o produtor que compra essas doses e vai utilizar em seu rebanho, na estação de monta ou na atividade leiteira, durante o próprio ano vigente ou para uso imediato, ok? Depois nós temos ajustes de inventário com 223 mil doses de sêmen, que totaliza 1,16% do mercado total. Fizemos um forte investimento no software e são ajustes que foram necessários para validar o novo software do levantamento dos dados do mercado. Prestação de serviço corte e prestação de serviço leite, isso significa o volume de sêmen que é produzido para uso do proprietário diretamente. Então isso significa o produtor que tem um touro, que ele tem interesse emocional ou comercial nele, ele manda uma central coletar para ele e ele armazena essas doses de sêmen e não se tem controle do time, do tempo do uso dessas doses de sêmen. Então a gente nota claramente que no volume de corte nós temos em prestação de serviço quase 1 milhão e 100 mil doses, com uma prevalência do Nelore com mais de 600 mil doses em prestação de serviço, ou seja, para uso próprio do produtor. Depois exportações de leite com 112 mil e exportações de corte com 66, que totalizam então os 13 milhões e 600. O que vamos fazer a partir deste ano? Vamos trabalhar para as análises estratégicas das empresas, seus planos de negócio, principalmente com um volume de 12 milhões e 35, porque isso caracteriza efetivo mercado consumidor imediato. Então esse é o foco de nossos planos estratégicos dentro das empresas associadas à Asbia. Você tem 85% quase. Sim, né? sim. E o volume total de 13 milhões e 600 sobre o ano anterior de aproximadamente 13 milhões em 2013 é que trouxe então um crescimento de 4,49%. Mas em muitos momentos nós vamos estar nos dirigindo aos 12 milhões e 35, porque isso é o mercado consumidor imediato ou o mercado consumidor direto. É o grande volume. Estamos trabalhando para ter um relatório mais real do mercado consumidor. Por isso essa transformação, essa alteração na metodologia de análise do relatório. Tá. E o outro gráfico que você trouxe? O outro gráfico que nós trouxemos, ele mostra a evolução da inseminação ou a utilização da inseminação artificial no rebanho nacional. Temos aí? Temos aí? Por favor, senão a gente
podemos evoluir também. Tá. Ele vai nos mostrar, ele mostraria, está ali, perfeito. Agora sim. Ele nos mostra a evolução da inseminação artificial sobre o número de fêmeas em idade de reprodução no Brasil. Então, nós notamos um crescimento linear delas e de 2013 a 2014 um declínio. Este declínio é caracterizado pela utilização do conceito de mercado imediato ou do mercado real, utilizando-se o número de 12 milhões de doses e não de 13 milhões e 600, que a queda em função da mudança de metodologia. Exatamente. Senão teríamos sequência no crescimento. Tá. Até 2013 a gente tinha um volume único, aí vocês estratificaram. Exatamente. Senão você teria crescido também. Exatamente. E, na verdade, o gráfico apontava um crescimento de 4,49. Exatamente, e isso também permaneceria nesse gráfico, só para a gente poder entender. Isso é melhor para trabalhar, trabalhando nesse sistema, é melhor? Na nova metodologia? Sim. Nós não alteramos os números anteriores, porque entendemos que foram números oficiais colocados pela própria SBI ao mercado. Mas daria para fazer também? Daria para fazer. Tá. Mas nós não entendemos adequado politicamente dizer, olha, a informação que foi dada, nós vamos ratificar ela e alterar ela. Reconstruir a história. Reconstruir a história não dá, né? Tem gente que tenta, mas não dá. Nós não entendemos adequado. Então, isso nos mostra que nós temos, mesmo acrescentando os 4,45 e demonstrando essa linha crescente de vacas sendo inseminadas no Brasil, também não nos mostraria um cenário intensamente distinto, nos mostrando também que nós temos 88% do mercado para crescer e por isso o Brasil é, com certeza, um dos mercados mais buscados por todas as empresas do setor no mundo. Mas essa evolução, pode tirar o gráfico, agora a gente segue continuando aqui, essa evolução ainda é lenta, podia estar mais acelerada no Brasil, por que não está? Com certeza, também entendemos que ela demanda um crescimento mais explosivo em função do seu enorme potencial agregador de riqueza, Tavinho. Nós temos a inseminação artificial, ela é um insumo, ela é trabalhada através de um insumo que é o sêmen, que tem um custo de somente 2% sobre o custo de produção, seja de corte ou seja de leite. Mas o retorno que ele traz... O retorno que ele traz é enorme e ele é um dos únicos insumos que deixa residual entre gerações. Então, você tem um custo de 2% sobre o custo de produção e este insumo, uma vez entrado no seu rebanho de maneira sistêmica, ele deixa residual ao longo das gerações. Então, é um insumo extremamente agregador e de altíssima relação custo-benefício ao produtor. Não existe melhoramento animal em grande escala sem a utilização da inseminação artificial. E hoje trabalha-se com o animal de melhor qualidade, num tempo mais curto e quer-se encurtar isso ainda mais. E o caminho tem que ser a inseminação artificial. O caminho é a inseminação no mundo inteiro. O Brasil hoje oferece, através de suas empresas instaladas aqui, o que há de melhor na genética global. Não há absolutamente nenhum produto, seja de corte ou seja de leite. Tanto que as grandes empresas do mundo estão aqui. Todas estão aqui. E sem nenhuma restrição. Esse aqui é o ponto também muito importante. Quer dizer, as grandes empresas estão aqui e estão trabalhando com seus melhores produtos ofertados ao mercado. Não há restrição de dizer, olha, esse touro para cá é para a Europa, para os Estados Unidos e para o Brasil um produto de nível secundário. Absolutamente. Então, tudo que é desenvolvido em termos de melhores programas com utilização da genômica intensamente nas raças de leite, nas raças de corte, os melhores indivíduos que concorremos com o resto do mundo são ofertados ao mercado brasileiro. Você disse ali que daquele volume todo, aproximadamente 80%, 85% vai para o Nelore, o que repete a fotografia do rebanho brasileiro. Mas entre outras raças, algum destaque? Para o Nelore? Não, você falou não? Não. Da área de produção, Isso. Da área de produção, o que na reportagem anterior apresentou um crescimento muito intenso na área de produção. A área de produção que foi apresentada no gráfico, ela é caracterizada por dois setores. Tá. A produção feita pelas centrais para oferecer ao mercado, atendimento da demanda do mercado, ok? Então, são os estoques reguladores delas e o somatório da prestação de serviço. Tá. Então, na prestação de serviço de gado de corte, nós tivemos 1.100.000 doses de prestação de serviço, dos quais 60%, 600 mil, são Nelore. Isso soma-se no total da tabela que foi apresentada como produção. Por isso, um grande crescimento na produção em gado de corte, como um todo. Na reportagem também se falou do crescimento na área de leite, se identificou um crescimento menor na área de gado de leite na área de produção, como também na área de prestação de serviço, e isso é caracterizado, na nossa análise,
pelo segmento de leite estar optando por produtos que estejam sendo colocados ao mercado com as suas avaliações genéticas consistentes, etc., produtos que eles tenham mais seguranças de uso, em detrimento do gado de corte, que também está optando por essa linha, mas tem um volume expressivo de produção para uso próprio. Tá. Okay? O que vocês estão fazendo para acelerar esse processo? As indústrias do setor trabalham intensamente no desenvolvimento de produtos de melhor qualidade, aprimorando e investindo pesadamente em seus laboratórios, desenvolvendo novas tecnologias. Todas as indústrias do setor participaram, por exemplo, do programa genômico, seja ele europeu ou seja ele americano, trabalhando intensamente na prestação de serviço ao campo, porque hoje a gente tem uma necessidade muito grande de informar ao produtor de qual é a melhor maneira, qual é o melhor uso do touro, porque você não tem o touro ideal, perfeito, você tem o touro mais adequado a determinado rebanho, determinada raça, ou determinado objetivo de produção. Então, essas assistências técnicas hoje são dadas em grande escala e com muito boa qualidade por todas as empresas ao setor. Esse é o caminho que nós estamos trabalhando. Nós identificamos algumas regiões no Brasil com uma intensidade muito elevada de uso de inseminação artificial, por exemplo, quando comparado com outras de menor nível. Por exemplo, a região sul, Rio Grande do Sul, muito particularmente, temos áreas no Rio Grande do Sul que chegam a ter mais de 60% dos rebanhos das vacas em idade de reprodução trabalhadas com inseminação, 50, 60, 40, programas muito consistentes municipais. E quando se faz uma análise do porquê de se ter essa intensidade lá, em outras áreas se ter níveis muito menores, nós deparamos em vários aspectos. Primeiro, o incentivo municipal, porque o produtor, o eleitor do Rio Grande do Sul no seu interior, ele é pecuarista, ele é agricultor, então ele tem uma força junto às ações públicas, e as ações públicas então dão como retorno esses incentivos na área de inseminação artificial. Deparamos também com uma cultura europeia dentro de suas colônias, onde a agricultura, a agropecuária é também algo muito forte neles. E isso vem fazendo com que a gente tenha esses índices expressivos lá. Ele é mais empenhado, né? Ele é mais engajado. Faz parte da vida. Ele está na fazenda, ele não está fora, então ele vê o melhoramento, quer dizer, que a inseminação artificial traz, então ele vive isso muito intensamente. Vem alguma novidade por aí no campo, na área? O processo é muito dinâmico. Quando a gente observa, vou falar especificamente da raça holandesa, só para se ter o movimento disso daí, das novas tecnologias. Anos atrás estivemos juntos aqui falando do primeiro momento que eu vi o clone de um animal na World Dairy Expo sendo reservado o grande campeão, e esse clone era clone de uma grande campeã de alguns anos atrás. E aquilo foi uma coisa muito marcante. Que hoje é uma coisa mais normal. Naquela data caracterizou para mim a completa evolução biotecnológica que nós teríamos pela frente. O que nós teremos? E agora nós estamos cada vez mais intensamente trabalhando com a genômica, e isso está trazendo um progresso genético muito rápido, muito intenso entre gerações, com crescimentos muito expressivos. Então, no mercado americano, por exemplo, nós testávamos, o somatório das empresas testava aproximadamente 1.500 touros holandeses por ano. Hoje, com o advento da genômica, nós testamos 300 mil touros por ano para colocar o mesmo número de touros que se colocava anteriormente no mercado. Ou seja, você está chegando próximo, o funil está cada vez mais intenso. Isso é que traz efetivamente um grande progresso genético, porque a qualidade dos animais colocados ao mercado é muito mais intensamente selecionada. Se você testa mais para colocar o mesmo número no mercado, você está colocando animais melhores e dando uma garantia maior para o produtor. A intensidade de seleção é muito intensa, muito grande, muito maior. E por outro lado também, no sentido de raças de corte, a própria Angus nos Estados Unidos vem fazendo raça Angus, um trabalho belíssimo também de genômica, trazendo também um potencial enorme de crescimento nas características de interesse econômico ao pecuarista, e todos esses produtos sendo disponibilizados ao mercado. Então, o que é muito importante ao produtor brasileiro é saber que ele tem disponibilidade dos melhores produtos em termos globais para utilização em sua fazenda, e a um custo muito baixo. Esse custo hoje não passa de 2% do seu custo de produção. Então, é muito intenso o benefício da inseminação artificial. Ok. Obrigado pela sua participação aqui, trazendo os novos números da inseminação artificial no Brasil. Deixa telefone, endereço de internet, os contatos das BIA. asbia.com.br, www.asbia.org.br.
telefone, vou ficar devendo. Não, a internet diz tudo hoje, eu preciso. Vai na internet que lá tem o telefone, não tem problema. Certo. Obrigado, Vivaco, até breve. Muito obrigado.